Glória a Deus. Todos podem se assentar. Aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Deus está falando com os seguidores de Cristo nesse tempo. Sempre falou desde o tempo de Israel, quando Ageu escreveu isso, quando o Espírito de Deus falou através de Ageu, exatamente esse imperativo, pronunciou esse imperativo: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Por quê? Porque eles estavam olhando uma falta de resultados, ou melhor, o resultado não era dos melhores. Ele disse assim: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos, tendo semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não vos fartai, vestivos, mas ninguém se aquece, bebeis, mas não dá para ficar saciados. E o que recebe salário, recebe-o para colocar num bornal, num saquetel, sem fundo, furado. Coloca e cai, e se desperdiça. E a pergunta é essa. Vocês estão perguntando por quê? Nós temos falado bastante, ensinamos sempre aquelas pessoas que estão sob nossa liderança espiritual a não perguntar por quê para Deus. Para Deus você não pergunta por quê, pergunta para quê. Para que as coisas estão apertadas? Então, aí você olha em Romanos 8, 28 e diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Contribuem juntamente, tudo, tudo, tudo. Então, o que nós estamos colhendo hoje é o que nós plantamos ontem. E especialmente nesse caso aqui, Deus estava falando para Israel: olha, vocês querem ter uma vida de colocar sobras para mim. Essa geração tem dificuldade para entender o que é sacrifício. Quando o apóstolo São Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele está falando de sacrifício mesmo. O que é sacrifício? É sacrifício que sacrifica. Sacrifício sacrifica. Não é o que sobra, de maneira alguma. Então, Deus está dizendo através de Ageu para Israel, e o Espírito Santo está dizendo para nós nos nossos dias: vocês estão me dando sobra. Por que vocês estão... E agora ele pode dizer por quê. Nós perguntamos para quê. E ele diz: porque vocês não estão priorizando o reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu fico olhando para a igreja brasileira nesses dias. Eu fiz esses dias assim, tive um insight, né, de pensar em um pai. Eu sou pai. Se eu visse o meu filho entrando por um caminho errado, graças a Deus nunca aconteceu isso, mas como é que eu estou vendo meu filho entrar por um caminho errado, um caminho equivocado, um caminho invertido, e aí eu compro um carro possante para ele ir mais rápido ainda para o buraco? É exatamente isso que está acontecendo. Se a igreja brasileira fosse contemplada com o que ela quis, ela acharia que ela está certa, e ela não está certa, ela está errada. Um país de dimensões continentais, um país assentado sobre uma placa tectônica que não permite grandes abalos sísmicos, apenas pequenos abalos sísmicos. Nós temos condição de abastecer praticamente o mundo. Nós temos
uma riqueza, uma diversidade, coisa linda, biodiversidade, tanta coisa boa nesse país. E o que fazem aqueles que deveriam agradecer a Deus por isso? O apóstolo São Paulo diz: o poder do Senhor se entende claramente, se vem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Não há desculpa, não há desculpa, não há excusa para quem vê tudo que Deus coloca num país como este e não prioriza o reino. Está aí, Deus está aí. Por que a gente fica distraído com argamassa, com tempolatria? Por que a gente fica distraído com glamour, com coisas pequenas, olhando para a direita, olhando para a esquerda? É isso que Deus está falando hoje, eu tenho certeza. Coloco a minha mão sobre a palavra e digo: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Deus deu tempo para essa igreja se levantar. Falou muitas vezes: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Agora, se ela fosse contemplada, se eu dou um prêmio para o meu filho no seu caminho equivocado, eu potencializo o erro dele. E Deus é extremamente sábio. Se eu, sendo limitado, um pai limitado, não faço isso, muito mais Deus. O próprio Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, hoje, queridos, Deus está falando conosco. Pare, dá uma olhada, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Considerai o passado, os últimos instantes. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Os templos estão sendo casas de oração. O campo é o mundo. A igreja contemporânea, ela está considerando que o campo é o mundo? Existem tantas questões que estão sendo largadas de lado. A maneira... Havia um tempo, quando eu era diretor de missões, a gente trabalhava muito. Os cristãos gastam mais com Coca-Cola do que com missões. Gastam mais com chiclete. Naquele tempo gastava-se muito mais do que com missões. Como é que a gente quer apressar a volta de Cristo, se faltam 2.000 povos para serem alcançados? E a gente acha que os problemas do mundo são os problemas que existem entre quatro paredes. Que a beleza que Jesus quer é ver nos templos que são feitos por mão de homens. E o apóstolo São Paulo, num discurso no Areópago, disse que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. O templo que é feito por mão de homem, ele tem sentido se tiver pessoas santas, se tiver pessoas em concordância dentro dela. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Se não, simplesmente é argamassa. O povo de Deus tem que acordar. Precisa acordar. Era para ter acordado no início da pandemia, mas agora veio uma segunda leva de lição de Deus para o seu povo. Que nós entendamos e atendamos. Amém? Vamos cantar? Pescadores param para lavar as redes,
para remendar, consertar os buracos que existem na rede. É isso que Deus está querendo que nós façamos. Ele quer que a gente dê uma olhada. Nós estamos com rombos na nossa rede, a rede da pescaria da nossa vida está cheia de rombos, a ponto de você ganhar dinheiro e ele entrar num saquetel furado, sair do outro lado. Por que causa? Porque está abandonada a casa do Senhor. Porque o reino de Deus não está sendo colocado em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto, não é buscar primeiro as demais coisas para que o reino de Deus seja acrescentado. Então, pense seriamente naquilo que foi pronunciado, e nesse instante nós vamos orar. Converse com Deus, converse. Esse é tempo de lavagem das redes, consertar os rombos, os furos que estão na rede de pescaria da nossa vida, e que nós firmemos o nosso passo com essa objetividade, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nem olhar para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás. Olhar para Jesus. Falemos com Deus. Senhor, a Tua palavra foi exposta e que ela produza exatamente o que o Senhor quer na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Ó Deus, que o Teu povo firme passos tão objetivos que possam realmente fazer do traçado das pegadas uma reta. Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A reta é a menor distância entre dois pontos. Que o teu povo entenda isso, que a tua vontade é sempre o caminho mais curto para a felicidade, para a realização. Que o teu povo não se distraia mais com os Tobias, com os Chambalates da vida, Senhor. Que todos nós digamos, como Neemias disse, estou fazendo uma grande obra, estamos fazendo uma grande obra e não podemos descer. Que a nossa vida seja firme e objetiva, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Faz isso na vida de todos, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus. Nós vamos devolver um pouquinho do muito que Deus tem colocado.